Em 1894, subiu ao trono do Império Russo o czar Nicolau II. Desde o século XVI, o país era uma monarquia absolutista. A nobreza era proprietária de 25% das terras cultiváveis do país, e a grande maioria da população, mais de 80%, estava ligada direta ou indiretamente à terra. No plantio e na colheita eram usados instrumentos agrícolas antigos, como o arado de madeira e a foice. Apenas em algumas grandes propriedades adotava-se uma tecnologia moderna que permitia o aumento da produção. As condições de vida da maior parte dos camponeses eram assim. Moravam em casas precárias e sem ventilação. Comiam pão preto, batata, torta de farinha de milho e raramente havia escola. As condições de vida nas cidades não eram muito diferentes da do campo. Com uma economia essencialmente agrária, a Rússia tinha poucas indústrias. A maior parte delas pertencia a proprietários estrangeiros, principalmente franceses, ingleses, alemães e belgas. Fatores que levaram ao início da Revolução. Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, condições precárias de vida dos trabalhadores urbanos e do campo, criação e manipulação da Duma por Nicolau II, influências do socialismo e da criação dos sovietes. Guerra Russo-Japonesa, guerra em que os dois países disputaram territórios na Coreia e a região da Manchúria na China. A derrota para os japoneses mergulhou a Rússia numa grave crise econômica e aumentou o descontentamento dos diferentes grupos sociais com o czar Nicolau II. As greves e movimentos trabalhistas, devido às péssimas condições de vida dos camponeses e trabalhadores urbanos e também a derrota russa na Guerra Russo-Japonesa, começaram a ocorrer greves e movimentos reivindicatórios, que eram duramente reprimidos pela polícia czarista. O incidente, que ficou conhecido como Domingo Sangrento, foi o pior deles. Esse incidente ocorreu no domingo de janeiro de 1905, quando os trabalhadores de São Petersburgo, então capital do Império Russo, organizaram uma manifestação para entregar a Nicolau II um documento que reivindicavam melhores condições de vida e salários. Cerca de 200 mil pessoas, entre elas mulheres e crianças, foram recebidas de tiros de fuzil pela polícia czarista. Criação das Dumas. Tentando diminuir as tensões sociais, o czar criou a Duma, espécie de parlamento. Contudo, os deputados eleitos das 4 primeiras Dumas foram de tal maneira pressionados pelo czar que pouco puderam fazer. Influência socialista e criação dos sovietes. Em meio a todo esse ambiente de revoltas e manifestações populares, que as ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels se fixaram e tornaram-se as bases da Revolução Russa. Além disso, em 1905 surgiram os sovietes de trabalhadores, conselhos que se carregavam de coordenar o movimento operário nas fábricas. Os sovietes teriam um papel decisivo na Revolução de 1917. O início da Revolução. Em agosto de 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial contra a Tríplice Aliança. Nicolau II acreditava que, por meio da guerra, pudesse expandir o Império Russo e diminuir a insatisfação popular. No entanto, o fato acentuou o descontentamento e precipitou o processo revolucionário, pois a guerra agravou ainda mais a situação econômica e financeira do país, já que em 2 anos e meio de guerra, a Rússia perdeu 4 milhões de pessoas. Em 1915, Nicolau II decidiu assumir pessoalmente o comando do exército, deixando o governo nas mãos de sua esposa, a imperatriz Alexandra, profundamente influenciada pelo monge místico Rasputin. A escassez de alimentos era muito grande e provocou uma série de greves. Em março desse mesmo ano, uma multidão percorreu a capital do império pedindo pão e fim da guerra. A polícia e o exército, agora ao lado dos manifestantes, não reprimiram o movimento. Isolado, Nicolau II abdicou e um governo provisório foi constituído, chefiado pelo príncipe George Lvov. Esse governo, denominado pela burguesia russa, decidiu continuar na guerra, com planos de uma grande ofensiva contra o Império Austro-Húngaro. Contudo, essa nova ofensiva fracassou, agravando ainda mais a situação e provocando uma grande manifestação no dia 17 de julho, na capital do Império. Era o fim do governo provisório de Lvov, substituído por Alexander Kerensky. Naquele momento, 3 grupos e 3 diferentes propostas políticas se defrontavam pelo poder.
Partido Democrático Constitucional, os bolcheviques e os mencheviques. O início da Revolução, Partido Democrático Constitucional, Partido da Burguesia e da Nobreza Liberal, favorável à continuação da guerra e ao adiamento de quaisquer modificações sociais e econômicas. Os bolcheviques, a lá majoritária do Partido Operário Social Democrata Rússia, que defendiam o confisco de grandes propriedades, o controle das indústrias pelos operários e a saída da Rússia da guerra. Seus principais líderes eram Vladimir Lenin e Leon. Os mencheviques, a lá majoritária do Partido Operário Social Democrata Russo, que, embora contrários à guerra, não admitiam a derrota russa. Divididos internamente e indecisos, foram perdendo importância política. A partir de agosto de 1917, os bolcheviques passaram a dominar os principais sovietes e preparar a revolução. No Soviete de Petrogrado, São Petersburgo, foi constituído o Comitê Militar para a realização da revolução. Sob o comando de Trotsky, no dia 25 de outubro, os bolcheviques ocuparam os pontos estratégicos de Petrogrado e o Palácio do Governo. Kerensky, abandonado por suas tropas, foi obrigado a fugir. Na manhã do dia seguinte, os sovietes da Rússia, reunidos em congresso, confirmaram o triunfo da Revolução, confiando o poder a um Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin. As principais medidas do governo revolucionário foram retirada da Rússia da guerra, supressão das grandes propriedades rurais, confiadas agora à direção de comitês agrários, controle das fábricas pelos trabalhadores, criação do Exército Vermelho com a finalidade de defender o socialismo contra inimigos internos e externos, adoção de um partido único, o Partido Comunista. A defesa da Revolução. Após a tomada do poder pelos revolucionários, a Rússia ainda viveu 3 anos de guerra civil. Nesse processo foi fundamental a participação de Leon, um dos mais importantes líderes da Revolução, já que o Exército Vermelho ficou sob sua responsabilidade. Apesar das condições extremamente precárias, Leon conseguiu formar um exército forte e eficiente, derrotando os antigos oficiais do Exército Branco e também exércitos de países europeus, do Japão e dos Estados Unidos, que temiam que a Revolução Socialista se espalhasse pelo continente.